Oi, gente, lembrando que a gente tem nosso e-mail para dúvidas, tá? historiabrasil.ciune@gmail.com. O vídeo de hoje vai ser uma lista de exercícios do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado, tá bom? Questão 1. UFES. Confederação do Equador, Manifesto Revolucionário. Brasileiros do Norte. Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforo atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. Ulisses de Carvalho Brandão, A Confederação do Equador Pernambuco, publicação oficiais de 1924. Os textos dos confederados de 1824 revelam um momento de insatisfação política contra a Alternativa A. Extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo poder moderador. B. Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento e o que só era possível aos portugueses. C. Atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. D. Liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, que já não detinha controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. Alternativa E. Restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional. Bom, eu aconselho vocês a, nessa hora, fazer uma pausa para vocês contar uns 3 minutinhos para responder, beleza? Bom, a alternativa correta é a alternativa C. Atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Bom, é bem claro que no primeiro reinado, o Dom Pedro teve muito problema com a população, teve muitas revoltas, e a popularidade dele era bem baixa. E foi uma das coisas que ele tentou conseguir voltar, mas não deu certo e foi por isso que ele foi embora. Tanto é que depois foi uma das grandes preocupações do filho dele, né, o Dom Pedro II. Que como ele viu esse problema do pai, ele tentou mudar isso no reinado dele. Questão 2. FUVEST. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que a. O sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais. B. Para ser eleitor, era necessário possuir uma determinada renda anual. C. As eleições eram efetuadas com 2 turnos sucessivos. D. O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. E. Por ocasiões das eleições realizava-se o recenseamento geral da população. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Para ser eleitor, era necessário possuir uma determinada renda anual. Bom, o que acontecia muito nessa época era que só pessoas que declarasse certa renda anual poderia votar. Tinha que ser do sexo masculino e tinha a idade mínima de 25 anos. Porém, a idade mínima, né, ela não entrava caso você se você fosse casado, se você fosse do clero, militar ou bacharéis formados. Então, rolava muito isso, né, para que os privilegiados continuassem tendo seus privilégios, como sempre. Questão 3. UFOP Minas Gerais. O ato adicional à Constituição Brasileira de 1824, aprovada em 12 de agosto de 1834, suprimiu a. As Assembleias Provinciais. B. O Senado Vitalício. C. O Conselho de Estado. D. O município neutro. E. O poder moderador. Alternativa correta? Alternativa C. O Conselho de Estado. Bom, era bem claro que
o Dom Pedro, ele era meio que a favor do absolutismo, também que, tanto é que isso é abordado na questão anterior. Então, já fica bem claro, tipo, quais eram as intenções dele. Também porque ele tinha muitos problemas no governo dele, questões de ideias ou da questão de popularidade dele. Questão 4. Mackenzie. O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, briga entre portugueses e brasileiros, relacionava-se com a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte, b. a instituição da tarifa Alves Brancos, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros, c. o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz, d. a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade, colunas do trono, que apoiavam Dom Pedro I, e a vinda da corte portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil. Alternativa correta, alternativa D. A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade colunas do trono que apoiavam Dom Pedro I. Bom, sempre houve um certo conflito entre os brasileiros e os portugueses, principalmente nessa questão política, sempre houve essa batalha. E com as decisões de Dom Pedro I, a falta de popularidade dele só inflamou essa disputa. E foi bem intensa. Questão 5, FUVEST. Considerando-se um intervalo entre o contexto e que se transcorre o enredo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e a época de sua publicação, é correto afirmar que esse período corresponde ao processo de Alternativa A. Reforma em crise do Império Português na América. B. Triunfo de uma consciência nativista e nacionalista na colônia. C. Independência do Brasil e formação de seu Estado Nacional. D. Consolidação do Estado Nacional e de crise do regime monárquico brasileiro. E. Proclamação da República e instauração da Primeira República. Alternativa correta, alternativa C. Independência do Brasil e formação de seu Estado Nacional. Questão 6, ESPM. No momento da história do Império conhecido como Avanço Liberal, durante as regências, foram adotadas algumas medidas que concediam maior poder à representação local. Sônia Guarita do Amaral, o Brasil como Império. Aponte entre as alternativas aquela que apresente duas reformas liberais. Alternativa A. Ato adicional e reforma do Código de Processo Criminal. B. Lei de Terras e Lei Saraiva-Cotegipe. C. Lei Rio Branco e Código de Processo Criminal. D. Tarifa Alves Branco e Lei Interpretativa do Ato Adicional. E. Código de Processo Criminal e ato adicional. Alternativa correta, alternativa C. Código de Processo Criminal e ato adicional. O ato adicional, ele alterava a Constituição de 1824 e foi uma tentativa de conter os conflitos entre liberais e conservadores na disputa pelo poder político central. Já o Código de Processo Criminal, ele concedia maiores liberdades para que os juízes de paz punissem os delitos ocorridos em esfera local. Questão 7, Enem. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até poucos supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não há de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Resposta de Manuel Felizardo de Souza de Mello, diretor-geral das terras, publicadas ao senador Vergueiro. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de a. Fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior.
B. Adotar o regime assalariado para a proteção de mão de obra estrangeira. C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. D. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. E. Financiar a fixação de famílias camponesas para o estímulo da agricultura de subsistência. Alternativa correta, alternativa C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Bom, no segundo reinado aconteceu a abolição da escravatura, né? Obviamente foi por pressão, não foi porque eles queriam. E eles não queriam integrar os escravos na sociedade. Então, qual era a alternativa de ter mão de obra barata e que não fosse de escravos? Os imigrantes. Então, eles começaram a investir. Então, eles pagavam salários baixos, davam as condições mínimas ali de trabalho e falavam que eles não eram escravos, eram funcionários. Porém, eram imigrantes, não eram negros. E também isso ajudou na falta de interação, da inserção, do inserimento de negros na sociedade, que aí eu vejo toda a questão da marginalização dos escravos. Questão 8, FUVEST. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado a: alternativa A uma política oficial e deliberada de povoamento desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. B. Há uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul do país. C. As políticas militares estabelecidas desde Dom João VI para a ocupação das fronteiras do sul e para a constituição de propriedades de criação de gado destinadas à exportação de charque. D. A política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção baseado em minifúndios. E. A política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura, desde subsistência e de exportação. Alternativa correta, alternativa A. Há uma política oficial e deliberada de povoamento desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Bom, na verdade, basicamente era isso. Com a abolição da escravatura, né, eles precisavam de mão de obra barata e os imigrantes eram uma boa opção, porque além de ser mão de obra barata, eram pessoas brancas. E eles não queriam, eles queriam justamente essa marginalização dos antigos escravos. Então, se fosse uma mão de obra barata e branco, para eles eram muito vantajosos, porque meio que não acabava com a imagem. Não sei se dá para entender direito o que eu quero dizer. Mas isso aconteceu muito. Isso foi um grande fator para a marginalização dos pretos. E é isso, gente. Bom, gente, é isso. Essa lista foi bem curtinha, tá? Mas eu queria muito falar para vocês estudarem bastante, façam os exercícios da apostila sobre esse período, porque é muito importante, cai bastante nos vestibulares, tá? E é isso, tá? Fiquem tranquilos e lembrem que a gente sempre tá aqui para dar apoio para vocês, tá bom? Um beijo.